estar reunido, né, irmão? Fala a verdade. Coisa boa. Nós estarmos na casa do Pai, reunidos com os irmãos. Domingo em família. Sabe, queridos, nós precisamos, de verdade mesmo, nós precisamos aprender a valorizar os nossos cultos de domingo de manhã. Porque é um tempo muito, muito, muito precioso. Eu não sei como é que é a tua família. Às vezes nós vemos de famílias disfuncionais que quando se reunia, meu Pai do céu, era a disputa para quem fala mais alto, quem briga mais, quem reclama mais. Mas imagina se a tua família foi uma família e é uma família disfuncional. Pensa numa família perfeita, uma família maravilhosa, que de quando em quando se reúne, se encontra, e todo mundo vem lá, dos primos, tios, todo mundo se reúne e faz aquela reunião de família. E tem alguém que vive ausente nessas reuniões. Ela faz falta. E de alguma maneira, ela também passa uma mensagem. A ausência fala. Assim como a presença também fala. E nós precisamos aprender, queridos, que os nossos encontros aqui, eles são reuniões de família. E nós precisamos estar congregados aqui. E congregar não é estar no culto apenas, mas começa por aqui, querido. Ah, mas eu sou igreja na minha casa, na minha família. Glória a Deus, porque isso é muito importante. Mas o fato de você ser igreja na sua casa com a sua família não exclui a responsabilidade de nós sermos família aqui na igreja. Amém? Nós precisamos trazer o caráter da família para a igreja. E nós precisamos levar a igreja, a identidade para a nossa casa. Então, se você precisar faltar ao culto, querido, fique na liberdade do Senhor. Ninguém vai pegar no teu pé, você não vai ser considerado desviado, nem nada do gênero. Vá na paz, vá na reunião da tua família, vá viajar, vá fazer o que você precisa fazer. Mas não fique em casa dormindo. Não fique caçando coisa para você fazer. Se você puder, esteja aqui, porque cada encontro, não só no domingo de manhã, mas na reunião das mulheres, na reunião dos homens, no Edifique, cada encontro nosso cumpre um propósito na construção que Deus está fazendo em nós. E quando nós deixamos de estar aqui intencionalmente, nós estamos perdendo algo do que Deus está construindo em nós como família, como igreja. Amém? Você entende? No seu coração você vai se comprometer diante do Senhor a se esforçar para estar aqui em cada encontro que você puder, para que nós possamos crescer juntos. Amém, queridos? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, está mais para o finzinho da Bíblia, perto de Tiago, Pedro. Capítulo 12, versículo 1. Ai, Jesus querido. Bem, se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ou você divide a Bíblia com o irmão do lado também, isso é muito precioso. Assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor.
Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está assentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Aleluia. Espírito, nós pedimos que o Senhor nos conduza à tua verdade. Abra as nossas mentes, Senhor, para que a tua palavra caia em uma terra boa. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11 é o capítulo que fala sobre os heróis da fé. E ele continua esse capítulo falando: assim nós estamos rodeados com essa grande nuvem de testemunhas. Significa, queridos, que todos esses heróis da fé estão testemunhando para nós da fé que o Senhor plantou, gerou e aperfeiçoou no coração deles. Paulo compara diversas vezes a fé, a nossa corrida da fé, nossa jornada de fé, com uma corrida. E não é uma corrida de 100 metros rasos, como um tiro. É uma maratona gigante. É uma super maratona. Que você vai sentir muitas coisas e viver muitos momentos e muitos percalços até o final dessa jornada. E queridos, a verdade é que o que importa para nós não é como nós começamos essa jornada. E nem tanto o que acontece no decorrer dela. Mas como nós vamos terminar a nossa jornada de fé. No decorrer dessa jornada de fé, queridos, muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós desanimamos no decorrer dela. Porque algumas coisas aconteceram, porque nós fizemos que as coisas acontecessem. Porque nós sofremos pressão de fora e de dentro. E nós desanimamos na nossa jornada de fé. E agora você vê nessa jornada que os teus irmãos e amigos estão correndo rápido. E você deu uma diminuída no teu passo. Você está sentindo um cansaço. Você está sentindo um desânimo. Quem sabe você até tenha tropeçado, caído e ficado um pouco mais para trás. Isso é suficiente para que você diga: quer saber? Eu não vou correr mais. Essa corrida não é para mim. E você pensa ou até mesmo decide voltar atrás. Mas o Senhor nos chamou, querido, não para correr mais rápido, não para chegar em primeiro lugar na corrida, e nem tampouco para deixar os nossos irmãos para trás, e nem para sermos melhores do que ninguém. O Senhor nos chamou para concluirmos esta corrida com perseverança, porque quem ganha o prêmio em Jesus, queridos, é quem
desertos, diante dos obstáculos que surgem e dos imprevistos que acontecem, diante dos desejos, tentações, fraquezas, uma multidão de sentimentos e pensamentos que surgem na sua cabeça enquanto você está correndo. Essas testemunhas do capítulo 11 estão assentadas, queridos, como numa arena, dizendo: eu venci o bom combate, eu guardei a fé. Tem um lugar que está aqui, ó, do meu lado. É como se Paulo estivesse dizendo para nós: eles venceram pela graça, vocês vencerão. Eles estão testemunhando do quanto Deus foi com eles. E se você lê, queridos, no capítulo 11, depois você lê na sua casa, está cheio de homens e mulheres cheios de defeitos e problemas e dificuldades e tentações e pecados grotescos aqui. A nossa corrida pela santificação, queridos, não é a ausência de pecado, mas é o desejo de Deus. É a fome de Deus, é a busca pelo arrependimento, é a busca por uma vida que agrada ao Senhor. Ele diz no versículo 1 ali, na parte B: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Às vezes, querido, nós estamos querendo correr essa corrida longa, como se ela fosse uma corridinha curta, e a gente pega e se enfia em um monte de coisa, e traz um monte de bagagem, um monte de peso, um monte de coisa desnecessária para a nossa corrida de fé. Paulo não está falando, não, com essa montoeira de peso aí você não vai chegar a lugar nenhum. Se livre disso, querido. Você precisa dessas lembranças, você precisa dessas mágoas, você precisa dessas dores, você precisa desses pecados, você precisa dessa religiosidade, você precisa dessa desculpa, você precisa dessas distrações. Se livre disso, isso vai atrasar ou impedir a tua jornada de fé. Se livre disso. Nós precisamos, queridos, nos livrar dos enganos que dizem para nós que nós precisamos de Jesus e mais alguma coisa na nossa vida. Jesus e mais alguma coisa. Você não precisa de Jesus e uma pessoa. Você não precisa de Jesus e um sentimento. Você não precisa de Jesus e uma circunstância. Você só precisa de Jesus. É só
para nós crescermos juntos. E eu vou casar com você. Que coisinha mais linda da minha vida. Eu vou casar com você, você vai ser minha princesa. E eu falei, não, filha, a mamãe já é a princesa do papai. Quando você crescer, você vai encontrar uma princesa e você vai casar com a sua princesa. E ele falou, mas eu não vou morar com você? Eu falei, não, você vai morar com a sua princesa. Você vai ter a sua vida. E eu fiquei ali pensando. E ele falou, eu vou crescer muito? Vai. E eu não vou caber nessa cadeirinha? A gente estava no carro, né? Eu não vou caber na cadeirinha? Não. Eu acho que a cabecinha dele estava ali imaginando como é que ia ser isso. Como é que é uma vida longe da minha mãe e do meu pai? Quem que vai fazer minha comida? Quem que vai me pôr para dormir? Eu vou tomar banho sozinho? Tipo, é uma coisa que ele não entende, ele não conhece. Mas eu sei. Eu conheço. Eu vivi isso. O Leandro vai preparar ele para quando esse dia chegar, querido, ele entenda. Agora ele não entende, mas ele vai entender, porque ele tem um pai. Quando nós olhamos para o nosso futuro, queridos, com a mente de agora, a gente não consegue entender. Certas coisas não fazem sentido para nós. Mas nós temos um pai que vai nos ensinar, vai nos preparar, vai nos ajudar, vai nos alinhar, vai nos dar crescimento para quando esse dia chegar, o dia que nós não entendemos como é que vai ser esse dia. Como é possível Jesus ser suficiente para mim? Sem nada mais? Como é possível eu ter alegria sem nada mais? Quer dizer que se eu perder tudo, é possível que eu ainda esteja alegre, contente, cheio de paz? Se eu estiver preso numa prisão, é possível que eu tenha paz e alegria? E eu escreva uma carta, como Paulo, aos Filipenses, dizendo: alegrem-se no Senhor, de uma prisão? Como isso é possível? Você não entende. Mas o que você precisa saber, querido, é que você tem um pai. Você precisa confiar na palavra do seu pai, no amor do seu pai, e entregar o seu coração para que ele prepare você para este dia. O dia em que Jesus não será apenas importante, mas suficiente para você. E ele diz: livrem-se do pecado que se agarra firmemente em você. É um negócio, esse tal desse pecado. Ainda que eu queira fazer o bem, eu não faço. E ainda que eu não queira fazer o mal, é isso que eu faço. Existe uma luta dentro de mim. Que mesmo que eu tome uma atitude boa, parece que o negócio sai distorcido ali. Porque existe, queridos, uma luta dentro de nós. Jesus veio e morreu para nos tornar livres do poder do pecado. E essa jornada, ela está acontecendo, queridos. Nós fomos livres, mas ainda não. Essa coisa da redenção tem um negócio de já e ainda não. Porque já aconteceu, mas ainda está em andamento. Vai ser concretizado, vai ser completo no dia da volta do Senhor Jesus. E nós precisamos, queridos, entender que embora nós tenhamos sido livres do poder do pecado, isso significa, queridos, que ninguém mais pode dizer: eu não consigo. Se você está em Cristo, se você se agarra firmemente no Senhor, a graça, a força, o ânimo, o poder é dele, em nós. Filipenses 1 diz que o Senhor é Ele, que é o garantidor
Fidelidade? Obediência? O que você deve a Jesus pelo sacrifício dele? Fidelidade e obediência. Você entende que todo o trabalho, o difícil trabalho de transformar você é do Espírito Santo de Deus? E que você tem uma participação especial que custa tudo para mim e para você. É pequena, mas nos custa tudo. Seguir a Jesus custa tudo para nós. Aquele que não for capaz de deixar seu pai, sua mãe, o seu trabalho, a sua vida, não é digno de ser meu seguidor, é o que Jesus disse. Nós fomos chamados, queridos, para nos livrar de tudo que se agarra firmemente em nós. Significa que nós precisamos tomar algumas medidas na nossa vida e parar de tratar o pecado como se fosse um acontecimento e começarmos a ser intencionais com o nosso pecado e responsáveis com o nosso pecado também. Porque você sabe bem, eu sei bem, quando eu sou tentada, eu sei bem as minhas fraquezas. Mas nós nos colocamos, muitas vezes, queridos, nós nos colocamos em situações de sabotagem, em situações complicadas. Nós nos colocamos. E se você, querido, for lutar, querer se colocar à prova, você se colocar em uma situação de risco, pois saiba que você vai perder. Porque o que te garante a vitória é Cristo. A vitória contra o pecado é Cristo. E só estando em Cristo é que você vai conseguir mudar. Só estando em Cristo é que você vai conseguir vencer. Só estando em Cristo você consegue perdoar. Só estando em Cristo é que você consegue avançar. É estando em Cristo. E o que significa estar em Cristo, queridos? Estar em Cristo não é só vir aos domingos, não é só orar para dormir, não é só orar para acordar, não é só orar para comer. Estar em Cristo é viver uma vida de crucificação com o Senhor, de renúncia, de entrega, de obediência, de fidelidade, de luta constante. É de crescimento, é de sujeição, é de confissão. É uma batalha. E é difícil, irmãozinho. É difícil. Mas pois você saiba que sem Cristo é impossível. Saiba você que é difícil com Cristo. Mas nós temos vitória. Haverá um dia, querido, que nós deixaremos de lutar. Porque essa corrida terá se completado. Teremos vencido em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ser mais atentos, irmãos. 1 Coríntios 9, verso 27. Paulo diz assim: pois eu esmurro o meu corpo e eu obrigo ele a ser controlado pelo Espírito. Como é que você tem lidado com o teu pecado? Você se considera uma pessoa boa? Sério? Você que conhece o teu pensamento, as suas emoções e as suas intenções? Eu quero dizer algo para você, queridos. Todos nós nascemos com um potencial de maldade gigantesco. Todos nós. Há coisas más que todos nós somos
perfeitamente capazes de fazer. Isso só não acontece porque o Espírito Santo puxou um freio de mão em nós. Tem um freio de mão puxado dentro do teu coração. Nós precisamos, a primeira coisa, queridos, para nós vivermos uma vida de fé com Jesus. Isso é muito importante, fundamental. É reconhecer o quão mal nós somos. Se você reconhecer, se você achar ainda que você é uma boa pessoa, não tem lugar para Jesus em você. Porque só o homem sem Deus reconhece a necessidade da salvação. Só um homem mau, cego, nu, entregue ao pecado, a pobreza, a miséria do espírito, reconhece que precisa de salvação, de um Salvador, de um Senhor que possa salvá-lo da imundícia da sua alma e da sua natureza pecaminosa, que afasta ele constantemente de Deus. E essa, queridos, é a maior prova de que você foi salvo. Poder colocar a sua cabeça no pó, sem que ninguém veja, sem ser reconhecido por ninguém, e dizer: eu sou o menor de todos os homens, e sou o maior de todos os pecadores. Se não for a graça de Deus, se não for o freio de mão que o Espírito puxou dentro do meu coração, eu não sei o que seria de mim. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Por isso nós precisamos, queridos, nos livrar dos pecados que se agarram em nós, confundem a nossa identidade. Uma hora você não sabe o que é você, o que é seu pecado, está tudo ali meio entranhado. E nós vencemos, queridos, o pecado por meio da fé. Fé não se muda, não se transforma a vida de ninguém com mudança de comportamento. Se hoje você decidir no seu coração abandonar o seu pecado e arrancar isso do teu coração, e você quiser, a primeira coisa que você quer fazer é mudar o teu comportamento, você vai falhar miseravelmente. Mas peraí, eu não tenho que mudar? Tem que mudar? Mas quem é que gera a mudança? Quem que gera a mudança em nós? O Espírito Santo, querido. Então você não precisa deixar de fazer para vir. Amém? É tolice. Muitas pessoas dizem: eu vou mudar, e aí eu vou para Jesus. Eu vou deixar de fazer e eu vou para Jesus. Eu vou começar a fazer e aí eu vou para Jesus. É o maior engano que o diabo criou nas nossas mentes, porque essa pessoa nunca vai mudar, porque ela está distante justamente do provedor da mudança, do agente transformador. Então venha como você está, irmão, porque é o Senhor que vai transformar você. Tudo errado, cheio de pecado, vem. Os mentirosos, os caluniadores, os orgulhosos, os ladrões, todos eles, os imorais, todos, venham, todos, se juntem a mim, porque o Senhor que nos transforma. É o Senhor que nos transforma. Não se afaste de Deus quando você peca. É a fé. É a fé que transforma as nossas vidas, queridos. É crer, confiar. Fé é confiança e obediência a Jesus. Amém? Então, corra essa corrida com perseverança.
Isso aqui, queridos, é uma grande trilha, né, Juliana? Uma vez nós fizemos uma trilha para Itupava, 35 quilômetros, sem nós. Gente, não tinha nem corrida ali até na esquina, nada. Aí nós fomos fazer essa trilha, com um ônibus lotado de adolescente, 40 cabeças. Ah, irmãos, estava chovendo no dia. Tinha menina que estava até de melicinha. Teve uma hora, irmãos, que eu de tanto que a gente resbalava naquelas pedras, assim, ó. Sabe? Eu estava toda dolorida. Eu sentei uma hora, juro para vocês. Eu sentei no chão e eu chorei. Eu falei, eu não vou mais. Eu não aguento. Jesus, manda um helicóptero, porque eu não posso. Juro, eu não estou brincando. Isso é verdade. Não vou mais. E eu pensei na minha cabeça, não, se eu ficar sentada aqui eu vou morrer, né? O que eu fiz, irmão? Eu me levantei, grudei meu marido e não sei quem mais que estava do meu lado, e nós fomos aqui, ó. Você está entendendo? É uma trilha, uma grande maratona. Não dá para parar no meio do caminho e falar, eu não quero mais, Jesus me salva, meu Deus. Não tem isso, irmão. Se você tiver consciência de que, presta atenção, se você tiver consciência de que se você não terminar essa jornada, você vai morrer. Se você ficar parado onde você está, você vai morrer. Disso depende a sua vida. Você levanta. Mas você levanta. Você levanta. Cheio de dor, cheio de problema, cheio de coisa, querendo parar assim, lutando, mas você levanta. E aí vem o plus da coisa. Você lembra que você não está fazendo essa jornada sozinho, não é uma corrida de 100 metros. Aqui, ó. Gruda no braço do irmão que está do lado. E vamos. Suportai-vos uns aos outros em amor. Não dá para descansar da fé, queridos. Não dá para falar, eu vou parar só um pouquinho aqui, só vou parar. Peraí, é só um pouquinho só que eu vou parar da minha fé. Não dá. A gente descanso a gente toma, queridos, das coisas temporais, do trabalho, das férias, de um monte de coisa você tira descanso. Mas da fé a gente não tira descanso. É corrida com perseverança. Eu quero que você abra comigo lá em João, para encerrar, capítulo 7, verso 37. João 7,37. No último, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a melhor coisa que a gente tem, queridos, quando a gente está muito cansado, muito exausto, numa corrida intensa, é tomar uma boa água gelada, fresquinha. Tem 3 verbos muito importantes para a nossa jornada aqui, queridos. Venha. Coloca de novo, Tatá, 37. Se alguém tem sede, quem é que vem, queridos? Vamos, cadê a prova de português? Quem é que vem? Quem é o sujeito da frase? Se alguém tem sede. Quem é para vir? Quem tem sede. Ponto. Esse é o pré-requisito. Você tem sede?
Pois venha. Mas não importa, não. Tem sede? Tem. Então, pronto. Venha. Segundo verbo importante. Aquele que crê em mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Você bebe, você vem, você bebe e você crê. Você vem, você bebe e você crê. O terceiro verbo, fluirão. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, você tem sede, você vem, você bebe, você crê e você flui. Amém? Simples. Quem complica mais que isso, irmão? Não está de acordo. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que vem, irmão? Ponto. Se não vem é porque não tem sede. Amém? Se tem sede de Jesus, da vida de Deus, se nada mais nesse mundo te satisfaz, se nenhuma conquista, se nenhuma esperança, se nenhuma expectativa, se nada está dando certo na sua vida, querido, vamos acordar. Porque tem sede, que é a água da vida que mata, que abastece, que satisfaz. Se tem sede, vem. Se vem e bebe, crê. Porque a fé, final do versículo 2. Conservamos os nossos... 2 no caso de Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Glória. Amém? Se coloque de pé. Tenho um prazer, queridos, na sua vida que você nos perguntou, na sua existência. Algo de Deus que pode ser gerado no seu coração. Que só o Senhor pode gerar. Queridos, Jesus, Ele é a linha de partida da nossa jornada. Ele é o caminho pelo qual nós percorremos. Ele é a linha de chegada, o alvo para onde nós vamos. Ele é o prêmio que nós recebemos. É tudo.